Achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por este amor sobre as nossas vidas. Entramos na tua presença, Senhor, já te agradecendo, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelo teu cuidado de Pai.
Nós te pedimos nesta hora que o Senhor derrame sobre nós a unção do teu Espírito Santo e nos dê conhecer a tua palavra segundo a tua promessa, meu Pai querido e amado. Continua, meu Deus, usando de bondade, de misericórdia a todos quantos precisam, meu Deus, confessar ao teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nos convença dos nossos pecados, nos dê o discernimento, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, que transgredimos diante de Ti, meu Pai, por pensamentos, por olhares, por emoções, por atitudes, Senhor, por falta de cumprimento da Tua lei. Nós te pedimos perdão e misericórdia. Liberta, Senhor, o oprimido, o cativo, meu Deus, aprisionado por espíritos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. A Tua palavra nos diz a unção sobre Jesus. Como está escrito, Senhor, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano de favor do Senhor. E é firmado nessa palavra que nós te pedimos, Senhor. Renova a tua misericórdia, meu Deus, na vida da humanidade, meu Deus, dando a oportunidade de conhecer, meu Deus, a tua palavra e ser salvo. Porque a tua palavra diz que é da tua vontade, meu Deus, que todos cheguem ao conhecimento da tua verdade, que todo homem seja salvo. Nos alinha à tua vontade. Sim, Senhor, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Glória a Deus em nome de Jesus. Senhor, envia sobre nós o teu Espírito, nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 91. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus em nome de Jesus. Nós conhecemos os Salmos 91 como salmos de proteção, como salmos de livramento.
Todos conhecem estes salmos. E é um dos salmos mais lidos, mais proferidos, mais orados, porque nós temos a necessidade, né, de sentirmos protegidos, de pedir proteção. Mas aqui o nosso Senhor nos diz que aquele que habita, o Senhor está especificando aqui, é que tem uma condição para esses livramentos, para estas bênçãos, para este socorro, porque aquela pessoa, aquele a que se refere, ele precisa habitar, ele precisa morar, ele precisa permanecer no esconderijo do Altíssimo. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Então, aquele, o Senhor está se referindo a nós, às pessoas. Habitar é aquela pessoa que mora. Onde? No esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, o Senhor se refere à sua palavra, ao seu domínio, à sua vontade. Não é verdade? Nós temos, falando de forma literal, aqui na Terra, a nossa casa como referência. Então, o ser humano, ele precisa de um lar, ele precisa de uma casa, porque ele tem necessidade de sobrevivência. E na falta deste lar, dessa casa, ele vive de forma insegura. Então, nós temos aqui a nossa casa, né? Nós temos a referência de casa como meio de sobrevivência, para satisfazer as nossas condições de ser humano, as nossas necessidades. Mas antes desta morada física, o Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele nos fez criaturas. Nós nos tornarmos filhos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele fez o ser humano para a dependência dEle, para a comunhão com Ele. Então a nossa morada é o Senhor, porque é no Senhor que nós encontramos vida, porque Ele nos formou, Ele nos deu sopro de vida, a saúde pertence a Ele, o cuidado, o zelo, nossa condição de vida é do nosso Pai Celestial, do Criador dos céus e da terra. Então, para nós vivermos, nós dependemos do nosso Pai Celestial. A Ele é atribuída a vida. Então, a nossa morada, a nossa principal morada em primeiro lugar é o Senhor. É o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Que consiste que Ele nos deu a oportunidade. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz, 6,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos acesso a essa morada do Altíssimo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Pai entregou a humanidade em sacrifício para morrer, para padecer pela humanidade, para que eu e você, ao recebermos o nosso Senhor Jesus Cristo, vivamos em condição de filhos por meio de Jesus Cristo. O Pai nos resgata, nos entrega ao Filho amado Jesus Cristo, nos dando sim o discernimento dos nossos pecados, para podermos nós nos arrependermos, abandonarmos os nossos pecados, sermos redimidos, para o Senhor Jesus Cristo nos levarmos ao Pai, porque para irmos ao Pai precisamos ser redimidos. Jesus nos diz em sua palavra, em João 14, um dos versículos, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a partir desse momento, nós vivemos uma vida segundo a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Recebendo-o como nosso Senhor e Salvador, deixando a velha natureza, deixamos a vida de pecado, as práticas pecaminosas pelo discernimento,
e nos dando a sua palavra, nos dando Jesus, nos dando a sua palavra para que por ela vivamos. E conhecendo essa verdade, a gente passa a habitar no esconderijo do Altíssimo. Que isso consiste em nós estarmos meditando na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz em João 14, versículo 15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, para eu e você ser pertencente ali do abrigo do Altíssimo, fazer morada, é necessário amor a Deus. E amor a Deus significa obedecer a sua palavra. Em Marcos capítulo 12, a partir do 30, a palavra do Senhor nos diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, para eu e você fazer do Senhor, do Altíssimo, a nossa morada, o nosso esconderijo é através do amor a Deus sobre todas as coisas, que consiste em obedecer a sua palavra. Nós guardarmos estas palavras e colocarmos estas palavras em prática. Porque isso significa que eu e você ama a Deus. Então nós testificamos a Deus o nosso amor a partir do momento que nós vamos para a palavra, que nós começamos a meditar nessa palavra e obedecer a essa palavra. Então a gente começa a fazer do Senhor a nossa morada. E fazer do Senhor a nossa morada é viver por meio da vontade dele, do reino dele. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor nos diz em uma outra passagem, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, primeiro vem a obediência. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, a palavra do Senhor nos diz em Mateus 6, a partir do versículo 9, e Jesus ele dá estrutura ali para aqueles discípulos de como orar. Elevar as orações, as petições ao Pai Celestial. E a primeira petição é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, nós identificamos ali, nós oramos primeiramente e levamos as nossas petições ao Pai Celestial, ao Criador dos céus e da terra, que nos adotou por meio do teu Filho amado Jesus Cristo. E ali o Senhor nos ensina a pedir o seu reino, ou seja, a sua vontade, o seu domínio. E o Senhor nos dá a conhecer a sua vontade, o seu domínio, o seu reino, por meio de Jesus Cristo, ou seja, por meio da sua palavra. E alinhados a essa vontade que vem de Jesus, que consiste em nos dizer a palavra, é que nós vamos viver este reino. E é dessa forma que eu e você vamos fazer do Senhor a nossa morada. Aquele que habita no esconderijo, vamos habitar no esconderijo do Senhor. E vamos descansar, porque alicerçados nesta verdade, nós vamos estar protegidos. Porque nós vamos estar alinhados à sua vontade. Nós vamos estar morando no esconderijo do Altíssimo, e quando nós obedecemos à sua palavra, o Pai Celestial, ele se responsabiliza em cuidar, em alimentar, em zelar, em proteger, em prover, em socorrer, em livrar, em guardar, em dar longevidade de vida. Porque de fato ele quer que nós sejamos cuidados por ele. Mas há uma condição: eu e você fazer dele a nossa morada. E isso consiste em buscar a sua palavra e obedecer. E o Senhor nos diz em João capítulo 14, a partir do versículo 15:
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus em nome de Jesus. Então, ao recebermos Jesus, ou seja, reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador, ao sermos remidos, ao confessar Jesus, isso consiste em eu e você entregar a nossa vida para Ele, para viver segundo a vontade dEle, para viver segundo a vontade do Pai por meio de Jesus. E isso requer que eu e você passe por processos de conversão, de libertação por meio da palavra. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela vai nos iluminando os caminhos, ela vai nos mostrando o que nós devemos obedecer, o que nós devemos falar, pensar, praticar, renunciar. É por meio dela que nós vamos viver. Isso nos traz segurança. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10. A partir do versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, nisto consiste o amor de Deus. Ele provou o seu amor por nós em ter nos enviado Jesus Cristo para padecer por cada um de nós, para nos livrar, para nos resgatar, para nos salvar dos nossos pecados, para que nós tenhamos o arrependimento dos nossos pecados, para termos o discernimento, o arrependimento, deixar a vida de pecado, sermos lavados por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi enviado como Cordeiro imaculado para padecer por mim e por você, para padecer pela humanidade. E ao nos arrependermos dos nossos pecados, nós somos reconciliados com o Pai por meio do nosso Redentor Jesus Cristo. O sangue vertido na cruz do Calvário lava-nos, nos lava dos pecados, das nossas transgressões, ao nos arrependermos, para termos acesso ao Pai por meio de Jesus. E isso faz com que eu e você faça do Senhor a nossa morada, vivendo segundo a sua palavra, deixando práticas pecaminosas, sendo alinhados à vontade de Deus por meio da palavra do Senhor. E livramentos que nós recebemos dos Salmos 91 é decorrente de toda a obediência à palavra do Senhor, porque nós vamos estar fazendo do Senhor a nossa morada, a morada do Altíssimo. E ali o salmista, ele diz que, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. O salmista, ele conhece o Senhor, por isso ele confia. Quando nós conhecemos a palavra nos agrega a fé. Então ele diz que se ele fazendo do Senhor a sua morada, ele vai confiar. O Senhor é o refúgio, o Senhor é a sua fortaleza. Não vai ter medo dos perigos. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, habitando, fazendo do Senhor a nossa morada, nós vamos ter o que? Confiança. E o Salmos 91 fala de livramentos, de perigos. Ou seja, fazer do Altíssimo a nossa morada, vai ter confiança, vai descansar ao ouvirmos a palavra do Senhor. Isso nos acrescenta fé. Crer em Jesus, obedecer a Jesus. Há um reconhecimento aqui do salmista. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Reconhecendo Deus como o único e verdadeiro Deus.
Isso faz com que a gente reconheça Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e para que por Ele vivamos. Refúgio e fortaleza. Nos refugiamos, nos abrigamos. Fortaleza nos dá força. E fazendo do Senhor a nossa morada, nós vamos receber todos os livramentos. No versículo 3, Ele nos livrará dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Porque, meus irmãos, este salmo nos fala de livramentos. Aqui está falando que existe oposição. Mas nós fazendo do Senhor a nossa morada segundo a obediência a essa palavra, vai haver livramento, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque a palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:10, nós temos um adversário das nossas almas, o diabo. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando se fala aqui dos Salmos 91, existe aqui livramento porque existe um opositor, o adversário das nossas almas. Por isso que Deus ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que em obediência a Jesus nós fiquemos livres dos pecados, livre do pecado, a gente também fique livre das astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Em Efésios 6:10, a palavra do Senhor nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, para que possa falar dele livremente, para a gente se revestir, para a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E para a gente se fortalecer, Paulo aqui está dizendo para a gente usar a armadura de Deus, que consiste em usarmos a sua palavra. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, o ser humano por si só, é vã a sua maneira de viver. O Senhor é o construtor, é no Senhor que precisamos estar firmados para termos segurança. E isso significa obediência à sua palavra. A palavra do Senhor nos diz em Marcos 8, versículo 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa palavra está nos falando que apesar de todas as conquistas terrenas, a necessidade maior é a obediência à nossa palavra. Nós atribuímos a nossa vida a Jesus, que isso consiste em nós entregarmos a nossa alma ao Senhor. Isso requer obediência, viver por meio do nosso amado Jesus Cristo. As demais coisas o Senhor nos acrescenta. O Senhor quer que a gente viva uma vida alicerçada na rocha. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24.
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, em Jesus, ouviu a palavra, obedeceu e praticou. A vida está sendo firmada em Jesus, tem segurança, tem fundamento, tem proteção. Em meio às dificuldades, essa casa ela não vai ser destruída, essa casa não vai ser abalada. A palavra do Senhor nos diz: e caiu as chuvas, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava sustentada na rocha. Obediência à palavra do Senhor. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Que o Senhor quer que a gente de fato seja praticante, não apenas ouvinte da palavra. Porque a nossa vida ela precisa estar alicerçada na rocha. E aqui o insensato é aquele que ouve. Quando nós ouvimos a palavra, mas não nos convertemos de fato. Não negamos o nosso próprio eu, o nosso ego. Quando Jesus pede para perdoar, não perdoar. Quando Jesus pede para a gente amar. Então são condições que nós devemos obedecer para fazermos do Senhor a nossa morada. A palavra do Senhor nos diz em Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Simá, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia construído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias,
apareceu os seus semelhantes, melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E o fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez, perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei de Ciro. Esta palavra nos fala ali, né, que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, né, e levou esse povo cativo. E dentre essas pessoas, Nabucodonosor deu ordem para que escolhessem jovens de boa aparência, saudáveis, para que fossem preparados durante 3 anos, né, com os alimentos, com as iguarias do palácio, oferecendo o seu próprio manjar. O intuito ali do rei Nabucodonosor era capacitar esses jovens, e ele queria jovens inteligentes, sábios, né, preparados, saudáveis, robustos, para que depois desse tratamento todo, esses jovens fossem capacitados para estar diante do rei, para servir. Só que Daniel era servo do Deus vivo. Daniel, ele conhecia Deus. E diante dessa proposta, Daniel colocou no seu coração, pelo temor do Senhor, porque ele conhecia Deus, a se abster das iguarias do palácio, dos manjares, do vinho. E porque Daniel teve esse temor, Daniel achou graça diante de Deus. E o próprio Deus ali, né, interviu naquela situação, fazendo com que o eunuco, ele concordasse com aquela situação de mudança de nomes. Daniel, ele estava ali em uma situação totalmente contraditória, mas Daniel, ele permaneceu no Senhor. Daniel não se chateou, não se aborreceu. Daniel era servo de Deus, mas mesmo passando por aquela situação, por aquela adversidade, Daniel, ele permanece obedecendo a Deus. Ele permanece no temor do Senhor, rejeitando as ofertas do palácio. Daniel estava na Babilônia, mas Daniel não era babilônico. E Daniel se conservou diante de toda aquela situação, de toda aquela proposta ali de regalia do rei, de estar na presença do rei, de comer o melhor do palácio, o melhor vinho, o melhor manjar. Daniel, ele preferiu permanecer na obediência a Deus, no temor do Senhor. E ele colocou no seu coração em não se contaminar com as porções, os manjares do rei, aquilo que o rei tinha ordenado que ele desse aqueles mancebos, aqueles jovens escolhidos, para que tivessem boa aparência, para que tivessem fortes, para que fossem bem vistos, para que fossem mais inteligentes. Daniel, ele se isentou dessa ordem do rei. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que quer dizer isso? Que o eunuco, ele concordou ali com a opinião de Daniel em apenas oferecer a ele legumes e água. E o eunuco disse que ele tinha medo, porque era responsabilidade dele, ele estava ali cumprindo uma ordem do rei, e ele tinha medo de perecer. Se depois que aqueles jovens fossem se apresentar ao rei, eles estivessem com a aparência de fragilizados por não estar comendo os manjares. Mas Daniel pediu 10 dias para que fizessem o teste. E durante esses 10 dias, Daniel e os outros jovens, eles comeram legumes e água, se isentando dos manjares do palácio. E Daniel falou, então se veja diante de ti o vosso parecer dos mancebos
que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas como os teus servos. E ali concordou em que Daniel fizesse, né, esses 10 dias. E por conta dessa atitude, por se abster das ofertas do rei, o Senhor Deus deu conhecimento, deu inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel tinha espírito de excelência. E depois de todo esse processo, ao fim dos dias, a palavra do Senhor nos diz no versículo 18, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Então aqueles que comeram, que temeram a Deus, que comeram apenas legumes, a aparência deles eram de mais fortes, mais robustos. Além de tudo, o Senhor tinha dado a eles bênçãos celestiais. O Senhor deu a eles inteligência. O semblante deles estava melhor, eles estavam mais robustos, mais gordos, maior, mais que todos os outros que estavam ali comendo de tudo na casa do rei. O próprio Deus os fortaleceu em espírito e em estrutura física, por conta da obediência. O que isso quer nos dizer? É isto que a palavra nos faz, nos traz a diferença, a obediência à palavra do Senhor. E ali o rei Nabucodonosor reconheceu que eles eram mais fortes, mais saudáveis, mais inteligentes, porque foram esses que permaneceram na presença do rei para servir ao rei. O que essa palavra nos traz? Que a obediência gera isso, gera uma bênção. A obediência à palavra faz com que não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida física também se torne saudável. Entende, meus irmãos? Essa palavra nos traz que a obediência à palavra é que nos sustenta. A gente deve se abster dos manjares da terra, ou seja, do pecado, das ofertas que o mundo oferece. Porque é a obediência ao Senhor que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá paz. É isso, é a obediência ao Senhor que nos faz fazer do Senhor a morada do Altíssimo. E a palavra do Senhor nos diz que Daniel, ele tinha o costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. E Daniel estava para se promover diante do rei. Só que havia oposição, havia invejosos ali contra Daniel. E sabendo que Daniel ia ser promovido, eles queriam levantar algo sobre Daniel. Mas eles não encontravam nada contra Daniel. Mas Daniel, ele servia a Deus. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E a palavra do Senhor nos diz que esses homens, eles usaram ali a comunhão de Daniel contra Daniel. Eles fizeram um decreto falso, apresentou diante do rei para que o rei assinasse. A palavra do Senhor nos diz em Daniel 6. E pareceu bem a Dário construir sobre o reino as 120 presidentes que estiveram sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito de excelência. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real
E fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz uma oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu-lhe dele o sono. E pela manhã cedo levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado a fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, lhes esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos
nações, gente de diferentes línguas, que moravam em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas. No céu e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, nós vemos aqui, irmãos, aqui nos fala de Daniel, homem reto e íntegro diante de Deus, tinha espírito de excelência. E Daniel, por ter essa visibilidade ali perante ao rei Dário, ele tinha inimigos, ele tinha adversários que o invejavam. Quando eles souberam que Daniel ia ser promovido, Daniel ia ser titulado. Porque Daniel, ele se distinguiu, Daniel, ele se destacava entre os príncipes. Então, ele ia estar ali respaldando ali o reinado do rei Dário. Os príncipes, eles tentaram procurar algo contra Daniel, mas eles não achavam, eles mesmos identificaram que não tinha contra Daniel culpa alguma para difamar Daniel. Em Daniel não se achava delito algum, porque ele era fiel. Os próprios reconheceram, em Daniel não se achava nenhum vício e nem culpa. Mas Daniel era servo do Deus vivo. Daniel era servo do Senhor. E Daniel, ele tinha a sua comunhão com Deus. Então, esses príncipes, eles viram essa comunhão com Deus uma oportunidade de fazer um falso decreto, apresentar diante do rei Dário para que ele assinasse com o edito dos Medos e do Pérsia, para que não pudesse se revogar. Então, eles fizeram ali um decreto só para prejudicar Daniel. Eles usaram a comunhão que Daniel tinha para com Deus. E eles falaram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E Daniel, ele tinha uma rotina. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia diante do Senhor, manter a sua comunhão, né, fazer a sua ação de graça. Então, eles fizeram um decreto em cima dessa comunhão que Daniel tinha, dando ali a conhecer ao rei Dário que se alguém adorasse e prostrasse diante de um outro Deus, né, ou pessoa, no espaço de 30 dias, essa mesma pessoa teria que ser lançado na cova dos leões. Então foi assinado um decreto e ele disse que todos os prefeitos, todas as autoridades estavam de acordo. Então foi formado um complô contra Daniel. Mas Daniel, quando soube desse decreto, e o Daniel foi para a presença. O Daniel foi para o esconderijo do Altíssimo. Daniel, ele fazia morada. Daniel foi orar. Daniel não questionou ao rei, Daniel só foi entregar aquela situação diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 91, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e dos perigos escondidos. Te cobrirá com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Daniel foi orar. Era a proteção de Daniel, Deus o Todo-Poderoso. A sua verdade é proteção e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem da mortandade que ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, embora Daniel tivesse ali sido acusado um complô contra Daniel, um laço, uma emboscada, um perigo escondido ali contra Daniel, porque foi tudo feito de forma oculta, transgressora, a retidão de Daniel, que para eles era uma causa, era um motivo para que eles
acabassem com Daniel, para Deus era motivo de livramento na vida de Daniel. A sua comunhão, a sua retidão, a sua excelência diante de Deus fez com que Deus o livrasse de todos esses perigos e Daniel foi acobertado. E Daniel foi livre ao Senhor ter enviado um anjo até aquela cova, livrando Daniel dos leões. Então essa palavra nos dá a entender, mas quando nós temos uma vida de obediência à palavra do Senhor, o Senhor nos dá livramento. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E a palavra do Senhor nos diz, o versículo 9 nos diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, aquelas próprias pessoas que difamaram Daniel, que fizeram laço de morte contra Daniel, eles mesmos foram levados, ele e a família deles foram levados à cova dos leões. E foram eles que pereceram. Se cumpriu na vida de Daniel, só porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Do Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então Daniel viveu esses feitos dos Salmos 91. Daniel, ele foi provido dos livramentos do Senhor. O Senhor enviou anjo para guardar Daniel. Daniel se refugiou na presença do Senhor diante daquela dificuldade, porque Daniel conhecia o nome do Senhor. E Daniel invocou o nome do Senhor e o Senhor o livrou. E o Senhor deu ali prosperidade ali na vida de Daniel perante o rei. O rei fez um decreto. O nome do Senhor foi glorificado. Por causa da fidelidade que Daniel tinha para com Deus, e Deus correspondeu com fidelidade também, com misericórdia, com graça, com poder. O Deus reconhecer o Deus de Daniel como o único Deus vivo. O nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus em nome de Jesus. Então houve um reconhecimento, uma soberania. Então, quando nós lemos a palavra nos edifica. E cada vez mais nós precisamos ter comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Daniel, ele livrou porque o Senhor achou inocência nele, não achou culpa nele. E o rei, ele estimava Daniel. Aquele rei, ele fez de tudo para que Daniel não tivesse naquela situação. E a palavra do Senhor nos diz que pela manhã cedo ele foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, ele chamou por Daniel. E Deus testifica ali da tua glória, faz com que Daniel abra sua boca e o rei ouça a sua voz. Glória a Deus em nome de Jesus. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, porque os teus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então Daniel, ele foi respaldado. Tinha fechado a boca dos leões para que não o fizessem dano. Daniel fala, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Pelo fato de Daniel ser reto diante de Deus, Daniel, ele também era reto diante do rei. E o nome do Senhor foi glorificado. Foi glorificado, porque o rei Dário, ele fez um decreto pelo qual todo o domínio do reino dele, os homens tremer e temer perante o Deus de Daniel.
Entenda que quando nós obedecemos segundo a palavra do Senhor, o Senhor, Ele glorifica o nome dEle na nossa vida. É para que o nome do Pai seja glorificado no Filho e haja testemunho. E o rei Dário fala, ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e todo o reinado do Sírio. A palavra do Senhor nos diz em João 14, a partir do versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então essas petições, elas vão vir segundo a vontade do Senhor, inspiradas pelo Espírito Santo, porque quando nós obedecemos a esta palavra, as nossas petições condizem com a vontade de Deus. Nós vamos fazer as nossas orações ao Pai em nome do Filho. E tudo quanto nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele vai nos conceder, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amarres, guardareis os meus mandamentos. Então, amar a Deus consiste em obedecer essa palavra. Ao nós obedecermos essa palavra, o Senhor nos concede as nossas petições. Daniel, ele era obediente. Daniel, ele tinha comunhão com Deus. Daniel, ele era reto diante do Senhor. Então, que a gente, em nome de Jesus Cristo, esteja em concordância com a palavra do Senhor, para a salvação das nossas almas. Nós, quando estamos orando o Salmos 91, nós intercedemos pela nossa casa e pela nossa parentela, assim também como nós, o Senhor usou os seus santos para que, antes da gente se converter, antes dele nos resgatar a ele e nos entregar ao Filho amado de Jesus Cristo, nós recebemos vários livramentos por meio da misericórdia do Senhor, para fazer com que, para que a gente conhecesse a verdade dele e fôssemos salvos. Mas quando a gente conhece a palavra, que a gente vai para o Salmo 91, de fato o Senhor quer que a gente reconheça e conheça o que significa de fato habitar no esconderijo do Altíssimo, que é obedecer a sua palavra. Para nos voltarmos, para recebermos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, nos voltarmos para Ele, nos convertermos à sua palavra, andar em obediência para a salvação das nossas almas. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos salvos pela graça. Mas essa graça é a condição de nós recebermos o nosso Senhor Jesus Cristo, de sermos remidos e lavados pelo Senhor. E as boas obras são condizentes com a obediência à sua palavra. São frutos decorrentes da obediência à palavra, para andarmos juntamente com o Senhor, para nos mantermos na sua presença, nos alinhando à sua palavra, andando em espírito, nos abstendo da carne, da velha criatura, do pecado e andando com o Senhor. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar e te agradecer. Já colocamos diante de ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, e a vida da humanidade, que precisa da tua graça, da tua misericórdia. Recorremos diante de ti, meu Pai, de todos os corações que precisam conhecer a tua palavra, a tua verdade. Senhor, nos oramos pelos irmãos, meu Deus, do Rio Grande do Sul, meu Pai bendito e amado. Meu Pai bendito e amado, intercedemos por cada vida, Senhor, por cada coração que precisa de conforto, de consolo, de ajuda da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, envia, o Senhor está com eles, Pai querido, o Senhor está enviando consolo, conforto, porque tu és Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entregamos diante de ti, Senhor, as famílias, os lares, corações, mentes, almas e corações que precisam, meu Deus, ser resgatado para conhecer a tua palavra, a tua verdade, para que sejam salvos. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos diante de ti os necessitados, aqueles que precisam de cura, de libertação, de salvação, de saúde. Nós oramos, intercedemos por todos os doentes e enfermos e declaramos a tua palavra que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sim, Senhor, nós declaramos cura a todos os doentes e enfermos, Pai, que precisam de cura nos seus ossos, na sua carne, nas suas células, na pele, nos membros superiores, inferiores, íntimos, no sistema digestivo, neurológico, psicológico. Tu és soberano, Pai. Toma todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, nos esconda debaixo do teu esconderijo, meu Pai, debaixo da tua mão potente, debaixo das tuas penas, e nos abrigue. Nós declaramos: direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, em nome de Jesus. Pai, nos cobre no teu sangue, nos livra a nós, a nossa família, meu Deus, da retaliação de Satanás. Nos livra, meu Pai, de todo mal, seja ele qual for, em nome de Jesus. E nós já declaramos que os planos do inimigo contra as nossas vidas caiam por terra, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz em Números 6, a partir do versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Senhor, amém, glória a Deus. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus.